Olá, professor Anderson Carvalho. Nesta videoaula eu vou comentar as questões de matemática do plano de estudo tutorado do 7º ano, volume 1, 2021, semana 4. Eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então vamos lá. Na semana 4, a unidade temática Grandezas e Medidas, objeto de conhecimento, problemas sobre medidas envolvendo grandezas como comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume. Habilidade, 46 de Minas Gerais. Relacionar o método com seus múltiplos e submúltiplos. Habilidade 24. Resolver e elaborar problemas que envolvam as grandezas comprimento, massa, litro, tempo, temperatura, área, triângulos e retângulos, capacidade e volume, sólidos formados por blocos retangulares, sem uso de fórmulas, inseridos, sempre que possível, em contextos oriundos de situações reais e ou relacionadas às outras áreas do conhecimento. Conteúdos relacionados, medidas de comprimento, área de figuras planas, cálculo de capacidade e volume, interdisciplinaridade, ciências. O objetivo das atividades dessa semana é resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de grandezas inseridos em contextos oriundos de situações cotidianas ou de outras áreas do conhecimento, reconhecendo que toda medida empírica é aproximada. Tema: vamos medir. Cara ou cara estudante, nesta semana você vai relacionar a unidade de método com seus múltiplos e submúltiplos. Também irá resolver problemas que envolvam grandezas diversas e medidas de capacidade e volumes. Recapitulando, o metro é a unidade de medida de comprimentos utilizada mundialmente como padrão no Sistema Internacional SI de medidas. Os seus múltiplos e submúltiplos estão na tabela abaixo. O esquema a seguir mostra também como fazer a conversão de uma unidade para outra. Então aqui, o metro. Aqui fala em múltiplos, né? Múltiplos e submúltiplos. Então, o metro aqui, múltiplos, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Submúltiplo, decímetro, centímetro e milímetro. Então, quando a distância é grande, né? Igual a uma viagem. Então, a viagem, a gente não vai falar em metro, vai falar em quilômetros. Eu viajei para uma cidade distante a 600 quilômetros. Não é isso? Então, aqui, em vez de falar em metro, porque seria 600 mil metros, não é isso? Então a gente fala em quilômetro. Aqui, metro. Então 1 metro para quilômetro. Quilômetro, 1000 metros. Em resumo, basta dividir a unidade por 10 quando estivermos passando para a unidade vizinha, que seja maior. Ou basta multiplicarmos por 10 quando estivermos passando para a unidade da vizinha menor. Lembrando que, se passarmos de uma unidade para outra, que não seja vizinha, temos que dividir ou multiplicar por 10 quantas vezes andarmos. Então aqui, para metro, se eu quero ir para transformar para decâmetro, então tem que dividir por 10. Se for para metro aqui, eu quiser ir para decímetro, eu tenho que multiplicar por 10. Certo? Então, para convertermos 500 metros em quilômetros, por exemplo, precisamos andar para a esquerda, na tabela 3 vezes. Então, precisamos dividir 500 por 10 3 vezes, ou dividir 500 por 1000. Então, aqui, 500 metros é em metro. Para quilômetro, 1, 2, 3 casas. Então, vai ter que dividir 500 dividido por 500. 500 dividido por 1000. Porque 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, vai dividir 500 por 1000. O resultado é 0,5 km. Então, 500 metros é a mesma coisa que 0,5 km. Então, meio quilômetro, não é isso? Então, vamos para as atividades agora. Número 1. Tiago precisa medir a altura da porta para comprar uma moldura pela internet e não tem uma trena de medir, mas lembrou que tinha uma régua de escola de 30 centímetros.
Então pegou esta régua e pensou como utilizá-la para fazer estas medições, sabendo que as dimensões da porta são muito maiores que 30 centímetros. Ajude-o a responder as questões a seguir. Como você faria para fazer estas medições? Olha, você vai medir a porta, né? O que a gente poderia fazer? Medindo lá 30 centímetros, depois mais 30, mais 30, mais 30, mais 30. E depois somar, né? Ver quantas vezes repetiu 30 centímetros. B. Se a altura da porta for igual a 7,2 medidas desta régua, qual é esta altura em metros? Então, igual eu falei, né? Ele vai pegar lá, vai medir, né? Na respondi. Medindo de 30 em 30 centímetros. Aí ele viu que deu o quê? 7,2 desta régua. Qual é esta altura em metros? Então, eu vou fazer o quê? 7,2 vezes 30. Vai dar 216 centímetros. Lembrando que na hora que a gente multiplicar lá, tem uma casa depois da vírgula, né? No resultado lá também tem que passar a vírgula. Então dá 216 centímetros. Só que quer saber em metros. Bom, centímetro para metro, eu tenho que dividir por 100. Então, se eu for dividir por 100, porque eu vou voltar duas casas. Se eu for dividir por 100, o que eu posso fazer aqui também? Vamos supor que a vírgula está aqui, ó, no final do número. Então, eu vou andar duas casas. Aí eu não preciso dividir. Então, vai ficar 2 metros e 16 centímetros. Então, aqui está aqui, ó. Não é isso? 216 centímetros, então é igual a 2 metros e 16 centímetros. Qual é esta altura em centímetro? A altura em centímetro é 2 metros e 16 centímetros. Aqui está metros, ó. Vou apagar aqui. É metros, viu? Aqui, ó. Coloquei centímetro, mas aqui é metros. 2 metros e 16 centímetros. C. Se a largura da porta for igual a 2 metros, 2,7 medidas da régua, qual é esta largura da porta em metros? Então, 2,7 vezes 30 dá 81 centímetros. Lembrando, né, que na hora que a gente multiplicar, tem que passar a vírgula lá no resultado. Então, dá 81 centímetros. Igual eu falei, centímetro para transformar para metro, vou dividir 81 por 100, é a mesma coisa que eu andar aqui duas casas. Ó. A vírgula está aqui, ó, no final, então eu vou andar duas. A vírgula vai vir aqui para frente. Então vai ficar o quê? 0,86 metros, né? Que é igual a 86 centímetros. Então, qual é esta largura em metros? A largura da porta em metros é 0,86 metros, não é isso? A2. Um copo com formato cilíndrico e uniforme de 200 ml estava com água pela metade. Ao colocarmos 4 cubos de gelo idênticos e eles ficarem totalmente imersos na água, o copo ficou totalmente cheio. Nessas condições, podemos afirmar que o volume em mililitros ml de cada um dos cubos de gelo é de... O copo, a capacidade do copo, 200 ml. Estava pela metade. Pela metade, não é isso? Então, o copo estava com o quê? Com 100 ml de água, 100 ml. Ao colocarmos 4 cubos de gelo idênticos e eles ficarem totalmente imersos na água, o copo ficou totalmente cheio. Então, o copo a metade, 100 ml. Então, quando colocou o gelo, o copo encheu. Então, o copo ficou totalmente cheio. Nessas condições, podemos afirmar que o volume em mililitros de cada um dos cubos de gelo é de... Então, quantos cubos de gelo? 4. Para completar o copo, faltava o quê? 100 ml. Então, eu vou colocar aqui, 100 dividido por 4. Então, aqui, por 10 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. 2
vezes 4, 8. 10 menos 8, 2. Desce o zero aqui, ó, 20. Dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Então, o resultado aqui vai ser o quê? 0. Então, nessas condições, podemos afirmar que o volume em mililitros de cada um dos cubos de gelo é de 25 ml. Dividir aqui, ó, 100 ml. Dividido por 4. Dá 25. Então, cada cubinho de gelo, a capacidade nele, o volume é de 25 ml. Por quê? O copo cabe 200 ml e estava pela metade com 100 ml. Quando colocou os 4 cubos de gelo, encheu o copo, né? A capacidade máxima. Então, se eu dividir aqui, ó, os 100 ml que completou o copo, dividido por 4 cubinhos, eu achei 25 ml o volume, né, em mililitros de cada pedra de gelo. 3. Minecraft é um jogo basicamente feito de blocos, tendo as paisagens e a maioria de seus objetos compostos por eles, e permitindo que esses sejam removidos e recolocados em outros lugares para criar construções, empilhando-os além da mecânica de mineração e coleta de recursos para a construção. Há no jogo uma mistura de sobrevivência e exploração. Na imagem abaixo, temos o desenho de 2 utensílios utilizados no jogo: a espada e a picareta, feitos na malha quadriculada. Sabendo que cada quadradinho tem uma área de 1 centímetro quadrado, qual utensílio gastará mais papel para ser desenhado? Ou seja, qual tem maior área? Letra A. A espada tem maior área com 80 centímetros quadrados. A picareta tem a maior área com quase 90 centímetros quadrados. A espada tem maior área com mais de 90 centímetros quadrados. D. A picareta tem maior área com mais de 70 centímetros quadrados. Então, aqui nesse caso, vai ter que contar quantos quadradinhos cada um ocupa, né? Quantos quadradinhos ocupa a espada e quantos quadradinhos ocupa a picareta. Então, nesse caso aqui, ó, eu contei aqui, a espada tem 84 quadradinhos. Então, ela tem o quê? 84 centímetros quadrados. E a picareta dá 68 centímetros quadrados. Então, nesse caso aqui, a espada tem 84 centímetros. Então, a espada tem maior área, com mais de 80 centímetros quadrados. Porque aqui, ó, fala que a letra B, a picareta tem maior área, com quase 90 centímetros quadrados. É falso. C, a espada tem maior área, com mais de 90 centímetros quadrados. Não é, né? Que a espada só tem 84 centímetros quadrados. Então aqui para a gente só vai servir o quê? A alternativa A. 4. O gráfico abaixo mostra a variação de temperatura na cidade de Belo Horizonte, no dia 16 de nove de 2019, em graus Celsius. Então aqui está o gráfico, né, de linhas. Observe esse gráfico e responda o que se pede. A. Qual foi a temperatura máxima neste dia? Em qual horário essa temperatura atingiu este valor? Então aqui, olhando o gráfico, a maior temperatura foi aqui, de 32 graus às 14 horas. B. Qual foi a temperatura? Qual foi a temperatura mínima neste dia? Em qual ou quais horários essa temperatura atingiram esses valores? Então, ó, a menor temperatura foi o quê? De 19 graus, né? E qual o horário que atingiu essa temperatura? Às 4 e às 6 da manhã. Letra C. Qual foi a variação mínima de temperatura nesse dia? Ou seja, a diferença entre a máxima e a mínima temperatura nesse dia? Então, qual foi a máxima temperatura? 32 e a mínima 19. Então, 32 menos 19, 13 graus Celsius. 32 menos 19, 13, né?
Então, a diferença entre a máxima e a mínima deu 13 graus. Então, a variação máxima desse dia foi de 13 graus. 5. Sueli precisa emagrecer e seu preparador físico traçou uma meta semanal para ela: correr para conseguir diminuir seu peso. A meta dada para ela foi correr 5 km por semana. Na primeira semana, ela correu 800 metros no primeiro dia, 1.200 metros no segundo, 1,5 km no terceiro, 850 metros no quarto e no quinto dia, 0,65 km. Sendo assim, podemos afirmar que: letra A. Atingiu sua meta, pois correu 6 metros em 5 dias. B. Atingiu sua meta, pois correu 5.000 metros nesses 5 dias. C. Não atingiu sua meta, faltaram ainda 100 metros para finalizar os 5 km. Não atingiu sua meta, faltaram ainda 1.000 metros para finalizar os 5 km. Então, eu tinha que correr 5 km por semana. Então, no primeiro dia, aqui está tudo em metros. Só aqui que está em quilômetros. Mas vamos ver aqui, somar aqui, 800 metros mais 1.200 metros, dá 2.000 metros. 1,5 km, 1 km é igual a 1.000 metros. Então, 1,5 km vai ser o quê? 1.500 metros. Então, 800 mais 1.200 metros dá 2.000 metros, mais 1.500 metros, 3.500 metros. 3.500 metros mais 850 metros dá 4.350 metros, mais 0,65 km, que é a mesma coisa que 650 metros. Então, 4.350 metros mais 650 metros vai dar o quê? 5.000 metros. E 5.000 metros é igual a o quê? 5 km. 1.000 metros é igual a 1 km. Então, 5.000 metros é igual a 5 km. Então, vai ser o que aqui? Letra B, né? Atingiu sua meta, pois correu 5.000 metros nesses 5 dias. Bem, espero que vocês resolvam as atividades com sucesso. Não deixem de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Professor Anderson agradece. Muito obrigado.